Boa tarde. Sejam bem-vindos ao NEEB, Núcleo Espírita Eurípides Passanufo. Que a paz e a bondade de Jesus estejam com todos. Solicitando dos portadores do celular que, por favor, deixem seus aparelhos no modo silencioso ou desligado. O exórdio de hoje ficará a cargo de Alzineide, com a leitura da mensagem preparatória dos trabalhos número 53, tema Em Cadeias, do livro Pão Nosso. Boa tarde, meus irmãos. O livro é Pão Nosso, coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição é uma carta que Paulo escreveu para os Efésios, capítulo 6, versículo 20. Paulo nos diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aí o nosso irmão Emmanuel vem destrinchando isso aqui, que é como eu sempre digo, quando a gente lê as mensagens de Emmanuel, nós nos sentimos envergonhados, porque é de uma grandeza muito particular dele, né? Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Por quê? Porque Paulo diz que está em cadeias e livremente para falar de Jesus. Então ele está preso. É o corpo, mas o espírito não. Então ele já começa com isso. E a gente aqui não está preso em nada, e quem de nós fala de Jesus, né? Paulo alega a condição de emissário em cadeia e simultaneamente declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se ao companheiro de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. E o nosso irmão Paulo, ele era um leão, ele era um gigante. E ele pregava o Evangelho em qualquer canto. Quem lê o livro Paulo Estevão sabe disso. Ele ia no barco quando ele ia viajando, o pessoal tudo passando mal, e ele lá pregando o Evangelho. Era na cadeia, em todo canto ele pregava o Evangelho. Em todo canto. Ele foi, segundo o nosso irmão Emmanuel, ele e Maria Madalena foi as duas figuras mais importantes do cristianismo. E se não fosse ele, nós não tínhamos esses ensinamentos do Cristo, porque ele quem saiu a propagar. Depois que ele teve um encontro com Jesus em Damasco, Jesus disse: levanta-te e anda. Esquece o que tu fez e caminha. E ele seguiu tudo. E até hoje nós só temos esses ensinamentos por causa dele. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Emmanuel está agora dando uma chacoalhada em nós, né? Muita gente, não, eu só vou fazer um trabalho para Jesus quando eu estiver aposentado, quando eu tiver uma situação financeira, e esquecemos que o trabalho do Cristo é diário. É em qualquer lugar que nós estivermos. Não é só no templo religioso, é dentro da nossa casa, é na parada de ônibus, é no trânsito, é em qualquer canto. É isso o convite que o nosso irmão Emmanuel está fazendo para todos nós. E o que é que nós fazemos? Dedicamos o nosso maior tempo a quê? As coisas materiais. E esquecemos as espirituais, que é eterna. As coisas materiais são passageiras, a gente não leva nada daqui, nada. E que adianta tanto título, tanto isso, tanto aquilo outro, se eu vou embora vai ficar tudo aqui. Não adianta de nada. E o Paulo, ele está todo o tempo aqui nos mostrando que a gente tem que pregar. A pregação dele, ela chama a atenção. E a gente pode exemplificar como uma conduta moral dentro da nossa casa, no templo religioso, na rua, na parada de ônibus, na padaria, em qualquer canto. Porque o templo de Deus é o universo. Não é só aqui dentro. Não adianta aqui dentro eu me comportar como Cristo. Se lá fora eu não faço isso. Então eu estou sendo hipócrita. A
gente tem que ter esse comportamento em qualquer canto. É isso aqui que ele está chamando a gente a. Ele fazia na cadeia. E qual é a nossa cadeia? Senão as prisões que a gente cria conosco mesmo. Só são essas. E ele continua chamando a atenção da gente. Há muita gente que declara aguardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. Olha só. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Nenhum de nós estamos presos em cadeia, né? Todos, porém, em distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tem que quebrar as cadeias em que se encontram na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto das oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, o nosso irmão Emmanuel está nos convidando a gente ser fiel a Cristo em qualquer lugar que nós estejamos. Muitas das vezes a gente adentra uma casa espírita e às vezes um irmão nosso nos diz algo, talvez um momento infeliz que ele está passando e tudo, e a gente leva aquilo ao pé da letra e vai embora e não volta nunca mais. Por que isso? Orgulho. Se o Cristo mandou a gente exemplificar ele em qualquer canto, a gente tem que relevar muita coisa. Nós temos que tentar viver a nossa vida. E outra, se eu já sei que o nosso irmão vai pagar por ele, porque o Cristo já nos disse que a cada um segundo as suas obras, eu não tenho que me incomodar tanto com o que ele está fazendo, sim com o que eu estou fazendo. Eu vou responder por mim, como cada um de vocês vai responder por você. Então a gente deixar muito se preocupar com, a gente quer muito melhorar o outro, e esquecendo de melhorar a nós mesmos. Como é que eu posso tentar modificar meu filho ou tentar modificar a mim? Se eu sou ignorante, sou grosso, sou mal educado, não tem como. Não tem como. A gente tem que primeiro exemplificar para poder colher alguns frutos. É isso que o nosso irmão Emmanuel nos pede, é isso que a doutrina espírita nos chama, a essa renovação, a essa busca moral. Não tem uma só religião, não é que a doutrina espírita seja a melhor. Todas as religiões são boas. Agora, a nossa doutrina nos dá muito, mas muito meio para a gente se transformar. Ela nos diz para onde a gente veio, para onde a gente vai, ela nos explica tudo isso. Basta que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e amanhã. Só antes da prece, aproveitando que a cidade leu, eu ouvi um podcast ontem com o diretor do nosso lar, e algumas coisas que ele falou, uma que me chamou a atenção é que tudo que a gente faz na nossa vida, seja atitude, seja escolha, a gente pensa, o que o Cristo faria no meu lugar? Nessa situação aqui que eu estou passando, o que o Cristo faria? No momento que a gente tem esse pensamento de como Jesus vai fazer naquele momento, a gente vai ter um caminho certo a seguir, que é o nosso modelo. Então, acho que, complementando o episódio, que a gente, tudo na nossa vida, a gente pensa no que o Cristo faria no nosso lugar. E com certeza a gente vai seguir um caminho correto. Aproveitando esse clima, fechando nossos olhos, nos conectando à espiritualidade, nos conectando a toda a espiritualidade da casa, pedindo ao Mestre Jesus que possa abençoar a tarde de hoje, que todos nós possamos não ver e ouvir, não só com os olhos e ouvidos carnais, mas com os olhos e ouvidos espirituais, para que possamos, quando sair daqui, sair melhores do que chegamos, pessoas melhores, espíritos melhores, pois todos nós somos espíritos em evolução. Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para melhorar, e que possamos hoje sair melhor do que entramos. Que o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, possa abençoar e intuir todos os trabalhos da casa nessa tarde. E para começar, vamos fazer a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, a livrar-nos de todo o mal. Pois teu reino e poder, a honra e a glória para todo sempre. Assim, Senhor, damos início aos trabalhos da tarde de hoje com muita fé e amor no coração. Assim sim. Vamos convidar a nossa irmã Salete para a palestra da tarde. Nossa Salete, né? Para fazer a palestra de hoje com o tema Comunhão pelo Amor. A palestra de hoje. Nossa irmã Salete. Meus irmãos, boa tarde. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva. Também devemos saudar os desencarnados que estão aqui, trazidos para assistir os trabalhos da casa, a partir do Evangelho. Todos nós precisamos também saber que o tratamento começa aqui, neste salão. Né? Tem o passe ali, tem o tratamento de fluido aqui, mas que o tratamento começa aqui no salão. Por isso que a gente pede sempre que cheguemos um pouco mais cedo, né? Nossas tarefas começam às 15 horas e a gente chega 10 para as 15, né? Puder chegar antes melhor, porque à medida que nós vamos chegando, nós vamos sendo registrados pela espiritualidade, né? Então a gente vai chegando. E os irmãos que estão aqui, que chegaram muito antes de nós, para preparar todo esse ambiente para nos receber, eles estão nos recebendo e nos registrando. E muitos de nós recebemos, às vezes, a cura, até mesmo, mas não vão. Certo? Então é por isso que é preciso silêncio, oração, né? A gente ficar sempre com o pensamento voltado para o bem, para Jesus, para que eles possam nos ajudar. Bem, todos vocês sabem que eu não escondo de ninguém, que eu sou fã de Amélia Rodrigues, né? Eu sou fã de Amélia Rodrigues e de Joana de Anjos, né? Então, nós vamos trazer hoje um texto do livro de Amélia Rodrigues sobre o amor, né? Esse livro aqui tem o título Há Flores no Caminho. Amélia Rodrigues é um espírito que escreve através de Divaldo Franco. E as mensagens dela são muito bonitas, são todas referentes àquela época em que Jesus passou pela terra. Então ela primeiro faz uma descrição, às vezes do ambiente geográfico daquela região, né, do trabalho de Jesus com os apóstolos, e ela fala de uma maneira muito bela, muito bonita. Às vezes até a gente chora lendo a passagem, os livros dela. Então é comunhão pelo amor. Por que falar do amor nos dias de hoje? Porque nós precisamos muito aprender a amar, né? Hamed diz nos seus livros que o amor se aprende. O amor se aprende. Todos nós somos filhos de Deus e nós viemos para a terra, todos nós, simples e ignorantes, quando fomos criados. Mas tivemos um livre-arbítrio que Deus nos deu, que é a vontade nossa. E através das vindas à terra, nós fomos trabalhando o nosso livre-arbítrio e muitas vezes, devido a terra ser um planeta de provas e expiações, nós estamos aqui porque somos necessitados de ainda estagiar neste planeta, né? Ainda temos muitas dificuldades a trabalhar no nosso espírito e estamos aqui, e à medida que estamos indo aqui, às vezes nos desviamos do caminho e fazemos coisas erradas, né? Vamos adquirindo imperfeições, dificuldades nossas, e é preciso, às vezes, o amor, e aquela semente que Jesus veio plantar na terra, de cada um de nós, né? Esse amor vai arrefecendo, ele vai diminuindo, e nós estamos com muita saudade de Jesus. Muita saudade de Jesus. Então é esse o tema, comunhão pelo amor. Então ela diz o seguinte, a Amélia Rodrigues, é para a gente ir prestando atenção, fazer reflexões. O dia fora exaustivo. Jesus havia trabalhado muito naquele dia. As multidões se haviam redobrado,
apresentando suas múltiplas necessidades ao rabi. A multidão se apresentava contando as dificuldades de saúde, dificuldades morais, né? Toda espécie de dificuldades. As notícias da Boa Nova se espalhavam como bálsamo abençoado, atendendo os sofredores que chegavam de toda parte. De toda parte chegavam sofredores à procura de falar com Jesus. Por que se procuravam tanto Jesus? Pela necessidade, as doenças, né? Muitas doenças. Nós temos doenças morais também, apesar das doenças do corpo físico, né? Que às vezes aparenta do corpo físico, nós temos também as doenças morais, às vezes até muito graves. Então aquelas pessoas vinham para conversar com Jesus, para pedir cura, e eles trabalhavam muito dia, eles ficavam exaustos. Sucediam-se naqueles dias as ansiedades e expectativas dos corações, como nos dias de hoje. Olha, no livro, esse livro escrito, Jesus veio à Terra há mais de 2000 anos. E os ensinamentos dele foram escritos para toda a eternidade. Toda a eternidade. Parece que nós estamos vivendo hoje aqueles tempos, não é verdade? Então ela diz aqui, as ansiedades e expectativas dos corações sucediam naqueles dias como hoje. Como é que nós estamos vivendo hoje na Terra? O que nós queremos na Terra hoje? Nós queremos, a gente pede paz, a gente pede saúde, né? A gente quer que a Terra se melhore, mas para a Terra, o ambiente da Terra melhorar, é nós que devemos melhorar. Nós, porque somos nós que formamos a sociedade terrena. Somos nós que devemos melhorar. É como a Alzaneide falou, não adianta eu prestar atenção à vida do outro, que ele quer que melhore, se eu não melhorar. Eu melhorando, o outro observa. E ele vai observando a minha melhora dentro do lar, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso. E ele vai seguindo o exemplo e também melhorando. Então, as mesmas dificuldades de hoje, daquela época, nós estamos tendo hoje. Os corações aflitos, né? Vendo tantas coisas no mundo. As leves de sofredores assinalados pela desesperança e pelo deperecer de forças, solicitavam carinho, exigiam paciência, de modo a terem minimizadas suas dores superlativas. Nós estamos hoje procurando a casa espírita para fazermos tratamento. Porque nós somos doentes. Nós somos doentes da alma. Nós somos doentes. As enfermidades, primeiro se instalam no espírito, pelo espírito da gente, para depois passarem para o corpo físico. Então é preciso que a gente, quando a gente vai fazer o tratamento espiritual, quando a gente deita naquela cama, a gente pense que o espírito está tratando o corpo físico, mas ele está tratando o perispírito. É lá que ele atua, é lá que ele faz as cirurgias, porque aquela enfermidade nossa primeiro se instalou ali. Curando-se a alma, o corpo físico está curado. Né? Continuando. O mestre encerrara o ministério do dia e se recolheram às praias frescas próximas à casa de Simão. Ele gostava muito de ficar na casa de Simão. O velho pescador, fascinado pelo querido amigo, se lhe entregaram desde as primeiras horas com alma e coração. Quem de nós não ficaria feliz em hospedar o Cristo? Mas nós podemos hospedá-lo hoje, em nossa casa, através do Evangelho no Lar. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós convidamos Jesus para adentrar o nosso lar. Viu? Então nós podemos conviver com Cristo através do Evangelho no nosso lar. Então, cada vez que o Senhor se recolhia à oração, Pedro se colocava a respeitosa distância, de modo a acompanhar com ternura extrema a solidão do enviado do céu. Depois que Jesus terminava de atender todas aquelas pessoas, a Bíblia diz aqui, que ele iria para a praia ou para um lugar distante, e lá ficava sozinho. E Pedro ficava de longe acompanhando o Cristo.
Naquela noite especial, enquanto o Rabi demandara a agradável paisagem da noite, que refletia os astros na placidez do mar, Simão e os companheiros se acercaram, envolvendo o mestre em terna afetividade. Sem dúvida, as dificuldades do momento eram muitas e a bala dos preconceitos envenenava, espalhando suspeitas e inquietudes, multiplicando notícias contraditórias. Tudo que nós estamos vendo hoje, meu Deus, que coisa, né? Tudo que nós estamos vendo hoje. Numa pausa que se fez espontânea, natural, Pedro perguntou ansioso. Pedro, às vezes, fica muito ansioso fazer perguntas a Jesus, né? Então ele perguntou, vejam agora as perguntas que Pedro fez a Jesus. Rabi, como nos devemos comportar diante dos filhos rebeldes e ingratos? Onde ele foi? Na família. Na família. Agora, todos nós estamos nesta tarde aqui, pais, avós, prestemos atenção, que agora são as perguntas são a respeito da família. Ele conversou com Jesus a respeito disso, a respeito dos filhos rebeldes e ingratos. Aí ele diz para ele, ministramos lições de amor, mediante a áspera renúncia e a forte abnegação, a fim de que desatem as forças superiores da vida e se tornem felizes com relação aos filhos. Todavia, à medida que adquirem a liberdade de movimento e de ação, tornam-se prepotentes, rudes e não raro agressivos. Está escrito na lei que é necessário honrar pai e mãe, sem embargo, Senhor. Olha aí. E não é assim mesmo? Nós educamos os nossos filhos, né? Fazemos tudo, queremos dar tudo de melhor para eles, mas às vezes esquecemos uma coisa importante. Nós nos esforçamos para dar tudo de bom de material aos nossos filhos, mas esquecemos de ensinar o lado espiritual. Então, não nos queixemos muito de filhos ingratos, respondões, agressivos, porque existem muitos lares, muitos. Porque faltamos a lares que não falam em Jesus, que não falam em Deus, só no momento de dificuldade. Ai meu Deus, por que eu estou sofrendo? Ai meu Deus, por que eu estou doendo? Jesus me acuda. A criança vai crescer do fim daquilo e vai dizer, que Deus é esse Jesus que só chama tudo na hora do aperreio? Não é? Vamos falar de Jesus, de Deus, no nosso lar naturalmente. Vamos contar histórias de Jesus, né? Vamos falar quando ele veio à terra. Vamos falar de Deus. Nós estamos precisando disso, meus irmãos. Para poder a gente ir melhorando esse planeta a partir da gente. Havia surda mágoa na palavra do devotado ensinador, escutando a acústica das almas e conhecendo o insondável dos corações, Jesus indagou bondoso. Olha, Jesus, ele conhece a nossa alma, ele conhece, ele foi o maior terapeuta que a terra já teve. Ele sabia, quando você chegar diante de Jesus, se você quisesse, não falava nada, porque ele já sabia o que você ia pedir, o que você ia perguntar, já sabia o que você sentia na alma, o que você trazia consigo, que estava lhe perturbando, lhe adoecendo. Aí, Pedro fez essa pergunta, tudo isso a ele, aí foi que respondeu. Veja agora as perguntas de Jesus a Pedro, presta atenção. Simão, que faz o homem com o solo adusto quando deseja cultivá-lo? Como é que a gente quer cultivar o solo? Como é que a gente faz? Vai preparar o solo? Arrancar o mato, né? Tirar tudo, adubar para poder plantar? Aí ele respondeu, prepara, Senhor. Respondeu prontamente o atento companheiro. Aí Jesus, que faz o oleiro diligente que deseja um vaso e dispõe apenas de modesta e desagradável porção de lama? O barro, né? Aí ele respondeu, modela com hábil movimento e serenidade. Não é o barro, as pessoas que trabalham fazendo objetos de barro, no modelo, tudo bonito.
tinham. Aí ele pergunta, Jesus, como procede o jardineiro quando se dispõe a colher rosas? Aí ele responde, precata-se contra os espinhos. Ele tem cuidado para não furar os dedos, né? Aí Jesus pergunta, como se deve comportar o educador ante o aprendiz difícil? Aí Pedro diz, insistindo, paciente e porfilando, austero, buscando encontrar a forma própria e acessível para ministrar o ensino. Você veja que Jesus não respondeu de momento a pergunta de Pedro. Ele foi fazendo perguntas de coisas bem comuns, todos nós conhecemos, para poder agora ministrar o ensinamento a Pedro. Agora chegou a vez do mestre falar, responder a Pedro. Aí ele diz, da mesma forma, em relação aos filhos devemos proceder. Olha, a paciência é método fundamental para a realização de qualquer cometimento educacional. Nós que somos professores, que já fomos como eu, nós pais, Jesus está dizendo aqui que a paciência é o método fundamental para a realização de qualquer cometimento educacional. Temos paciência. Paciência nos nossos lares para a educação dos filhos. Aí Jesus continua. A dificuldade hoje, quando perseveramos nos ideais superiores, surge amanhã, regularizada. O problema de hoje, se insistimos na ação, se apresenta mais tarde solucionado. É ter paciência. É ter paciência. Meus irmãos, aquele filho que dá mais trabalho é aquele que mais necessita dos pais para conduzir, para ter paciência na sua educação. Né? Eu me lembro de uma vez, Paulo Teixeira, numa palestra, ele falou que não existe cartilha para se educar filhos. Por quê? Porque cada filho é um espírito diferente que vem para a terra. Eles não são iguais. O que falta em nós pais é justamente a visão de ver cada filho o que é que precisa. O que é que falta para o professor na sala de aula é a mesma coisa. É olhar para cada aluno e ele observar pelo olhar daquela criatura, pela sua maioria, o que é que ele mais está precisando. Mas a sala é cheia de aluno, como é que uma pessoa só vai fazer isso? Aí existe a dificuldade no ensino, na aprendizagem. Né? Então, Jesus diz isso, é ter paciência. Aí ele diz, Jesus continua, os filhos difíceis exigem maior cota de atenção. Olha, os filhos difíceis, né? Exigem maior cota de atenção. Aturdidos em si mesmos, requerem carinho e altas doses de confiança, a fim de lograrem segurança íntima. O futuro em sinalizar mais tarde, o que hoje não logram compreender. Tornar-se-ão pais, olha aí, tornar-se-ão pais, viu Diego? Já é dele. Tornar-se-ão pais e entenderão que só o milagre do amor consegue realizar um ministério eficiente da felicidade como esse que se almeja. O amor. Falando no amor, é porque é tão bom o assunto que eu tenho ainda. Falando no amor, eu me lembro de um livro que eu li de Léo Buscaglia, muita gente que conhece, né? Vai conhecer, Carmelita, professor, Léo Buscaglia. Ele era um professor na Universidade Dominicana da Califórnia, a gente todo o livro, não lembro o país. Né? E ele disse que falou na sala dos professores que ia dar um curso sobre o amor. Aí riram muito dele. Sobre o amor? Um curso aqui na universidade sobre o amor? Ninguém vai se inscrever. Ele disse, mas eu vou dar esse curso. Aí fez as placas, né? Curso do amor. Aí hora, inscrição, tudo direitinho. E se espalhou pela universidade. Para sua surpresa,
quase que não cabe no auditório que ele tinha escolhido. E ele mostrou aos professores, olha aí, né? Porque nós estamos carentes do amor. E ele foi dar um curso de amor. Na primeira aula ele começou a falar. Aí uma senhora se levantou e saiu correndo. Ele disse, pronto, o que foi que eu disse? E essa senhora não gostou e saiu correndo. Ela não vai voltar mais para o curso. Aí ela foi embora, ele continuou. No outro dia ela estava na primeira fila. Aí ele ficou feliz, né? Ficou feliz. Quando ele terminou de dar a segunda aula, ela se aproximou dele. Aí disse, seu Léo, é o seguinte, professor, eu hoje saí correndo da sua aula, hoje eu lhe peço desculpas. É porque eu lembrei que fazia muitos anos que eu não entrava no quarto do meu filho para dar um abraço nele. Quando você falou do amor, eu me lembrei que meu filho estava na minha casa, sozinho no quarto, trancado, e eu nunca, muitos anos, eu não dava um abraço ao meu filho. Então, eu saí daqui correndo, cheguei em casa, bati na porta do meu quarto, abri a porta, meu filho se assustou, mãe, o que foi isso? E eu disse, meu filho, eu vim me abraçar. E dei um abraço ao meu filho, e nós dois choramos juntos, e ele disse para mim, mamãe, quantos anos eu esperava este abraço? Né? Aí hoje eu estou aqui para terminar o curso. Então é isso que a gente precisa, é o amor. O amor, ele é fantástico, porque ele quebra qualquer coisa ruim que a gente tem diante da gente. Então é preciso isso. Mas ele diz, e desejando, Jesus continuou, e desejando tornar o ensino indelevelmente fixado nas telas da memória dos amigos, aduziu. Preste atenção nesse texto. Nenhum esforço filial consegue retribuir em amor o amor que recebe de seu pai e de sua mãe. Nenhum esforço. Por maior esforço que o filho faça, ele não consegue retribuir o amor que os seus pais têm ali, deram a ele, tem por ele. Veja isso é ensinamento de Jesus. São palavras dele, não é minha nem de Amélia Rodrigues, são palavras de Jesus. Né? Foi Jesus que disse isso. Nenhuma definição traduz com total significação a ansiedade de uma mãe ante o berço do filhinho enfermo, a angústia do pai ralado de agonia, aguardando o retorno da saúde do ser querido, que ele volte aos sentimentos da condição do filho. Não é verdade? Quando os nossos filhos são pequenos, que adoecem, o aperreio do pai e da mãe, né? Às vezes a gente sai de madrugada com o filho nos braços do carro para levar para o hospital, passa o resto da noite no hospital, pedindo a Jesus, a Maria Santíssima e a todos os santos, para que tem religião que é católica, que cure aquele filho da gente. Nós não queremos que o nosso filho deixe a gente, né? Mas às vezes deixa, né? O meu mais velho me deixou, ele tinha 20 anos e 8 meses, né? Faz 28 anos que ele está na espiritualidade. Eu tenho 3 filhos, né? Tem os 3 ainda, só tem que o outro partiu, né? Já. Está lá me esperando, ele sabia que vai me esperar. Mas agora não, viu? Deixa eu ficar uma pouquinho. Eu digo a ele, agora não. Quem poderá compreender, continua Jesus, quem poderá compreender a dor imensa, cravada na alma como um punhal aguçado, que experimenta uma mãe cujo filho rompeu a fronteira da morte, olha aí, e ao interrogar os céus de coração esfacelado e energias destroçadas, não escuta a resposta. Certa vez, eu li uma mensagem que meu irmão me deu todo feio. Ele dizendo que quando o filho parte na frente dos pais, ele diz que a mãe sente uma dor tão grande no coração, que é como se tirasse o coração do nosso peito e apunhalasse na nossa frente. Tão grande é a dor, e é mesmo, irmãos. Só sabe que é a dor da partida de um filho a quem já passou. Agora, é aquela história. Graças a Deus, nessa época eu já frequentava há muitos anos a doutrina espírita, né? E eu aceitei, chorei muito. Ainda hoje, olhando a solteira, eu choro, eu mandou uma mensagem pedindo aí, maninha,
A senhora ainda chora nas minhas fotos, mas eu choro de saudade. Nunca me revoltei, nunca reclamei. Pelo contrário, no dia da partida dele, eu na minha casa sentada, fiz a seguinte interrogação: quem sou eu para contestar porque Deus levou meu filho? Se Nossa Senhora foi a mãe de Jesus e não tinha nada a sofrer na terra, e acompanhou todo o sofrimento do seu filho até chegar à cruz, quem sou eu? Eu me interroguei muitas vezes. Então, graças a Deus, a espiritualidade me deu muito apoio, né? Recebi mensagem logo, o acidente foi na quinta, no sábado, já recebi uma mensagem do Espírito, de forma diversa, contando a minha Deus, não sei porquê, né? Mas recebi a escritura mensageira, dá um livro. Não sei se um dia eu vou fazer, né? Inquirem elas ao silêncio da noite e rogam palavras confortadoras à melodia da natureza, suplicando trazer de volta esse coração que é o pulsar do seu coração, agora irritado. A vida para elas, sem esses abençoados rebeldes de vida, que lhes enflorescesse a existência, perde totalmente significação. Nenhuma palavra molhada com as lágrimas da compulsão pode transformar sem alento para elas, para não, né? Conquanto apenas o abraço deles de retorno, envolvendo-as em harmoniosa promessa de reencontro, cessadas as últimas experiências da separação, tudo consegue. Até porque a gente sabe que nós não morremos, né? Nós não morremos. Os nossos entes queridos estão do outro lado, nos esperando para dar aquele abraço que a gente está com muita saudade de dar, né? Então ele está lá, me esperando. E com certeza, quando eu encontrar com ele, eu peço a Deus que me dê essa bênção, de me encontrar meu filho. Com certeza nós vamos nos abraçar, vamos chorar, e ele vai dizer: eu não disse que ela ia chorar? Como ele dizia, ele estava na escola de oficial do Exército, em dezembro, ele ia para o terceiro ano, e quando ele ia, eu abraçava com ele, chorava. Quando ele voltava, eu abraçava com ele, chorava. Mãinha, quando eu vou, a senhora chora? Quando eu volto, a senhora chora? Aí eu digo: quando você vai, eu choro de saudade porque você vai. Mas quando você chega, eu choro de alegria porque você chegou. Né? Não é não, seu mãe? É assim. Nas revoltas, não. Não porque nossos filhos não são nossos. Nossos filhos não são nossos. Se fossem nossos, quando Deus fosse levar, pedia permissão, né? Se aletório, hoje vou levar seu filho, o Heber. Vou levar ele hoje. Você deixa eu levar? Não. Levou porque é dele. Todos nós somos de Deus, né? Todos nós. Então, por serem co-criadores na obra da criação do nosso Pai, os pais do mundo merecem dos filhos todo o respeito e abnegação, até o sacrifício, quando este se faz necessário. Arrematando a lição preciosa, concluiu o Senhor. Os filhos problemas, olha, aqueles que estão no trabalho, né? Os filhos problemas são ferrete para os pais, que os devem amar mais e sofrer mais, até que o amor seja o sublime elan da união entre eles. Em nome da celeste comunhão, que a todos um dia nos unirá como verdadeiros filhos de Deus. Calou-se o mestre. No ar leve da noite, o ar de odor do plâncton das águas, trazido pelo vento, perpassava penetrando. Estava lembrando que eu acho que não era. O Rabi levantou-se e, emoldurado de desconhecida luminiscência, afastou-se vagarosamente, deixando os companheiros devotados e demoraram a reflexão. Jesus saiu e eles ficaram os apóstolos fazendo reflexão sobre a lição que acabavam de aprender. Então, a gente precisa pensar sempre nisso. O amor. O amor que nós podemos aprender. É uma semente. Nós trazemos conosco muitas sementes boas, que estão no solo dos nossos corações, para que a gente, através do Evangelho de Jesus, os ensinamentos trazidos pelo Evangelho do Cristo, essas sementes vão florescendo, porque o solo do nosso coração
vamos adubá-lo, vamos arrancar essas ervas daninhas que trazemos conosco, de ódio, de raiva, de maldade, de maledicência. Vamos tirar essas ervas daninhas, né? Vamos tirá-las, vamos deixar que as sementes do amor, da bondade, da paciência, né? Elas refloresçam e outras mais que existem tão boas, refloresçam. Vamos tirar o egoísmo de nós, vamos tirar a vaidade. O egoísmo nos prejudica muito, muito nos prejudica, né? E a gente tem, todos nós temos um pouco de egoísmo, todos nós temos. A gente às vezes pensa que não, às vezes diz, não, eu não tenho egoísmo, de jeito nenhum, eu não. Mas quando se vê diante de uma situação, aí a gente observa. Quem conhece o Evangelho de Jesus, observa. E esse Evangelho de Jesus, com a doutrina dos Espíritos, trazida pelo Espiritismo, porque o Espiritismo educa as nossas almas, o Espiritismo. E nós, a pergunta que a gente deve fazer sempre para os Espíritos, que é uma pergunta que eu digo que a gente deve fazer sempre para os Espíritos. Como eu estou hoje como espírita? Uma pergunta interessante, né? Outra pergunta: o que o Espiritismo está fazendo em mim? Eu estou melhorando? Eu estou sendo uma melhor esposa? Eu estou sendo um melhor esposo? Eu estou sendo um melhor pai? Uma melhor mãe? Um melhor filho? Eu estou sendo o melhor funcionário público? Eu estou tratando bem os meus funcionários da minha empresa? Então são perguntas. Se nós nos intitulamos espíritas, é uma responsabilidade grande que cada um de nós carrega nos ombros. Porque chegando lá do outro lado da vida, nós não temos nenhuma desculpa para dizer lá, eu não sabia. Ah, se eu soubesse. Nós espíritas não. Essa desculpa nós não temos. Porque nós estamos, a doutrina espírita nos esclarece de tudo, como a Alzenete falou, né? Nós sabemos agora de onde viemos, sabemos para onde vamos, e nós não morremos. O Espiritismo matou a morte. Quem morre, quem acaba é o corpo físico, né? Porque as células adoecem, porque as células vão envelhecendo, o tom vital da gente vai acabando, vai diminuindo, não é isso? E nós vamos um dia partir daqui. Agora, vamos partir conscientes de que a morte não dói, o medo da morte é que doa, né, seu Marcos? A gente pensa que a morte dói. Hoje eu assisti uma entrevista com Marlene Nobre dizendo que ela escreveu um livro sobre nossa vida no além. Eu até falei, eu achei fantástico a entrevista dela. Ela escreveu esse livro, ela falou sobre isso. Então ela dizendo que, entrevistando vários espíritos, lendo as mensagens, ela escreveu 500 mensagens de Xavier, ela falou, de mensagens de filhos, né? E eles dizem, pessoas já morreram, e eles dizendo que a morte não dói, não tem dó na morte não, meus irmãos. É um sono, ainda adormece. Meu filho mandou dizer uma mensagem. A morte é um sono profundo. Uma das primeiras mensagens que ele mandou para mim. A morte é um sono profundo. E quando eu acordei, eu estava no hospital da Luz Divina. Aí eu não tinha visto falar nessa colônia. Aí eu fui procurar em livros, ler, e encontrei a colônia da Luz Divina. Essa colônia Luz Divina, ela foi fundada por um pai e os 3 filhos dele morreram de acidentes de carro. E quando ele partiu da terra, eles, depois de um tempo lá, estudando, se preparando, ele pediu permissão para fundar essa colônia Luz Divina, né? E para acolher jovens aqui na terra que morressem de acidente de carro. Como meu filho morreu de acidente de carro, ele estava nessa colônia, né? Depois de lá ele saiu e foi para outra colônia. E hoje ele trabalha, graças a Deus. Então, para vocês verem, que ele mandou dizer para mim, nós temos sono profundo e nós morremos toda noite. O sono, que é o sono? É o preparo
para a morte. A gente vai dar no mestre, a gente nota vai dar no mestre? Não. Duvido uma pessoa dizer, eu vou ficar acordada para ver como ela disse. Duvido, conseguir. Consegue nada, porque eu já fiz o teste. Eu já fiz. Eu digo, hoje eu não quero ver como é que eu vou dormir. No outro dia, eu acordei com aquele sonho, era de dia, eu digo, Deus Maria, nem vi. Quer dizer, não, ninguém nota. A coisa é a morte. Né? Se você está muito doente, você vai ficando fraquinha, ela diz, né? Na palestra da entrevista, vai ficando fraquinha, vai vendo seus entes queridos que já estão do outro lado, eles vêm muitas vezes para ajudar na sua partida, e nós somos levados depois. Agora, se você for apegado às coisas da terra, você vai ficar com medo. Ela diz também. E muitos ficam em casa, sentado na mesa para comer, né? Com raiva porque estão mexendo nas suas coisas. Né? Então, meus irmãos, vamos desapegar. Vamos exercitar o amor, principalmente dentro do nosso lar. Porque o amor é tudo. O amor, ele transforma. E nós vamos ter paciência com os nossos filhos do trabalho. Não é isso? Vamos amá-los. E vamos também amar que esse esposo do trabalho, né? E as esposas. Desde que Jesus disse a Joana de Cusa, quando ela foi reclamar do esposo para Jesus, né? Porque realmente ela sofria muito do marido. Aí o que ela fazia, Jesus disse a ela. Ele não estava na vida dela por acaso. Algum vínculo eles tinham. E disse a ela, filha, se não pode amá-lo, se não podes amá-lo como esposo, ame-o como filho. Ame-o como filho. Vá e seja fiel. Que ensinamento magnífico que é esse. Então vamos, né? Estamos ali, firme e forte. Então espero que essa mensagem de hoje tenha trazido para nós ensinamentos, vamos fazer reflexões. Eu digo muito, eu trago texto para a gente refletir. Deixa eu ler, que vem aqui, que eu gosto, acho bonito, eu trago. E traz ensinamento bom para cada um de nós, para ajudar na nossa evolução espiritual, no nosso progresso e na nossa convivência a partir de dentro do lar. Fica aí a mensagem, muita paz, muita luz, e que nós possamos sair daqui hoje mais felizes e melhores do que chegamos. Né? Gonçalves falou sobre amor e eu ouvi uma frase ontem do Padre Pio, que o lema dele era amar, amar, amar e nada mais importa. E eu acho que, acredito que o amor, ele pode curar tudo. Tristeza, raiva, se a gente está num momento difícil que a gente acha que não pode vencer aquele momento, amor. E uma coisa que a senhora falou que me pegou muito, porque faz 10 meses que eu perdi minha companheira. Eu perdi não, né? Ela do plano espiritual. E sempre que eu olho para uma foto dela, como sou ser humano, eu choro, sinto saudade. Mas quando eu choro, eu olho para ela, para a foto e penso: se cuide, estude, cuide de criança como você cuidava aqui na terra, porque um dia eu vou reencontrar. E sempre que eu choro por ela, eu peço por ela. Porque eu sei que, mesmo que a gente é espírita com essa doutrina, a doutrina é uma doutrina consoladora, a gente é ser humano. A gente vai sentir a dor, uma dor com resignação. Uma dor que a gente vai sentir, a gente vai passar, mas a gente sabe que a vida é uma viagem muito pequena na espiritualidade. E um dia todos nós vamos se reencontrar. E como é dito no filme Deixe-me Viver, que é a mentora da colônia, que é a colônia para as crianças que são abortadas, ela fala assim: um dia toda a terra vai entender que nós somos uma família universal. E a gente somos uma família universal. Então que o amor a cada dia regue nosso coração para primeiro mudar nós e depois conseguir chegar ao próximo. Agradecemos a dona Salete pela palestra, né, por atender o convite e por compartilhar isso conosco desses momentos de aprendizado. Queremos agradecer também ao Zendeide por sua participação. Na oportunidade, convidamos a mesma para fazer a prece final e em seguida daremos a pista da casa.
depois dessa palestra tão maravilhosa, né? Dessa coisa, porque o que a gente veio fazer aqui realmente é aprender a se relacionar, porque nós não sabemos nos relacionar com ninguém. Mas vamos agora fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, rogar o nosso Divino Mestre Jesus que nos auxilie nesse processo de evolução, que nos ajude a todos que adentraram esta casa, que possamos não ouvir esses ensinamentos e se escutar, porque quando a gente ouve só. E quando nós escutamos, internalizamos e tentamos vivenciar. Que o Divino Mestre Jesus possa nos abençoar, nos iluminar todos os dias da nossa vida e possa nos acompanhar ao retorno das nossas casas e que agora podemos, todos nós, fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu santo e divino nome. Venha a nós o Teu reino de amor e de caridade. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, aqui na terra, como em todos os lugares habitados do universo. O pão do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Agora vamos falar para os avisos da casa. Antes de dizer as palestras, as próximas palestras, gente, quando terminar a palestra, a gente vai colocar aqui no projetor, projetar algumas orações, algumas dos espíritas, para a gente continuar na vibração, continuar em boas vibrações, para evitar conversações. A gente sabe que o tratamento é quando a gente chega no centro, então a gente vai colocar aqui uma música, alguns vídeos curtinhos e músicas espíritas para a gente continuar nessa vibração de amor que a gente está cheio aqui nessa tarde.